Vamos lá, pessoal. Então, eu fiz a mistura aqui de água com farinha, água com detergente, água e óleo e água e açúcar. Vocês estão vendo como ficou cada mistura? Então, vocês conseguem identificar o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea? Aqui tá bem fácil de explicar, né? Vamos lá pela mistura homogênea primeiro. Uma mistura homogênea é uma mistura que uma mistura, se quer dizer mistura, é porque tem duas substâncias, né? Então, é uma mistura homogênea com duas substâncias que apresentam uma fase só. Vocês conseguem observar aqui que não dá para diferenciar o que é detergente e o que é água? E mesmo aqui na água e açúcar, você não consegue identificar o que é uma mistura, o que é o açúcar e o que é a água. Então, isso, quando você tem uma fase só, aqui ó, quando você tem essa única fase, quer dizer que a mistura é homogênea. Daí, quando a gente vai para a mistura heterogênea, você tem duas substâncias de novo, duas ou mais substâncias, onde você consegue diferenciar você consegue ter, na verdade, não diferenciar, você consegue ter duas fases, que é bem visível aqui na água e no óleo, tá vendo? Uma fase de óleo e uma fase de água. Aqui na água com a farinha vocês conseguem observar mais ou menos, tá vendo essa parte mais escura? Então quer dizer que a farinha não misturou 100% aqui na água, né? Então você consegue observar essa fase mais escura e essa fase mais clara. O que acontece aqui na farinha? Farinha, ela é super fina, né? É um pozinho bem fininho mesmo. Às vezes até mais fino que o açúcar. Ela consegue ser diluída facilmente na água. Mas, por exemplo, se a gente pegar areia e colocar na água, você consegue diluir toda a areia na água? Vocês acreditam que exista duas fases também na areia e na água? A fase da areia, onde os grãozinhos de areia são maiores, então eles vão ficar decantados aqui embaixo. E a fase da água, que ela fica que nem essa água que tá aqui, meio turva. Então, quer dizer que ela tem os grãos de areia, porém, eles não foram diluídos totalmente. Então, existem duas fases também. Além disso, a gente tem o café, que eu não fiz a diluição aqui, mas eu tô mostrando para vocês. Como a gente vai começar a aprender a separação de substâncias, a separação dessa mistura, por exemplo, como que a gente faz para separar a cafeína dos grãos de café, do pó do café? Então a gente faz a diluição na água quente, a gente coloca a água fervendo no café e ele vai diluir e vai tornar aquela mistura homogênea, que é o café preto inteiro, né? Então você só encontra uma fase do café. Então você só vai encontrar essa única fase, o que faz com que a mistura seja homogênea. E como que foi separado essa mistura do café? Através da fervura da água quente e o ato de coar o café faz com que isso seja a separação, entendeu? Como que vocês imaginam que a gente consiga separar o açúcar da água agora? Eu já misturei o açúcar na água, como que vocês acham que eu consigo separar o açúcar da água? O que a gente faz? Quando a gente vai fazer pudim, a gente vai lá, coloca o açúcar para caramelizar, né? Então ele vai derreter e formar aquele caramelo, né?
que a gente vai fazer para separar a água daqui do açúcar? A gente vai colocar ele numa panela, evaporar toda a água desse açúcar e deixar somente o açúcar. Entenderam? A mesma coisa acontece com a farinha e o açúcar, só que de forma diferente. Como que a gente vai separar a farinha da água? A gente vai utilizar uma peneira para que os grãos da farinha fiquem na parte superior da peneira e a água desça, né? Ou mesmo a decantação. Vocês estão vendo que agora dá para ver até melhor. A decantação é isso que aconteceu aqui na farinha, onde a farinha desceu toda para baixo e a água ficou para cima. Depois, para separar, é só tirar essa água toda e deixar somente a farinha, tá vendo?